preocupando muito com a vida, com essa vida aqui, mas sim preocupados em fazer a vontade de Deus, Deus nos usa. Ontem estivemos ali na casa da Rosana, o missionário lá, o Mussa, né? Esteve lá o Mateus, o Leno, né? O Leno não está aqui hoje, a Juliana, os pais da Juliana, minha esposa, outros estiveram lá também. Foi um tempo precioso. Só saímos de lá porque não teve jeito, né? E parece que a conversa continuou até umas horas lá, né? Até umas horas. Então, um homem que teve uma experiência poderosa com o Senhor. E quando eu digo experiência poderosa, não é que ele viu anjos, não é que ele viu coisas, mas a experiência que ele teve de transformação. Experiência de transformação. Para resumir, o amigo conheceu Jesus, e ele é muçulmano, esse rapaz era muçulmano, né? Inclusive ele foi vestido a caráter, como beduíno mesmo, do deserto do Saara, né? Vestido como beduíno mesmo, de turbante e outras coisas mais, bolsinha de couro de camelo, né? bolsinha de couro de camelo. O amigo aceitou Jesus. Vocês sabem que entre os muçulmanos, quem aceita Jesus tem que morrer. Tem que morrer. E ele, para encurtar a história é um pouco longa, para encurtar a história, o amigo dele falou assim: tudo bem, eu sei que você veio aqui para me matar, sei que você vai me matar, mas espera um pouco, antes de você me matar, deixa eu falar um negócio para você. Jesus te ama. Jesus te ama, a graça de Deus, que é Jesus, ama você, e aquilo ali impactou a vida dele. Ele já não matou mais o cidadão. E a partir daquele dia, Jesus entrou na vida dele. Os pais dele continuam morando no deserto, moram no deserto do Saara, né? São beduínos, tuaregues, beduínos, moram no deserto. Vocês já viram no nômades, né? Não tem morada fixa, porque o deserto é complicado. Vocês já devem ter visto no History Channel, né? Sobre aquelas tribos que... Vou fazer uma coisa bem nojenta aqui agora. Para adquirirem força, eles bebem o sangue do animal, vivo, né? Vai lá, faz um furinho na veia do animal e bebe o sangue. Tinha necessidade disso, né, mãe? Estragar o seu X não sei o que mais tarde, né? Mas, enfim. Quiseram matá-lo, para variar. Alguns lá da tribo deles são os que compõem hoje a Al-Qaeda, né? Quem já ouviu falar da Al-Qaeda aí? E hoje ele tem 38 anos, aceitou Jesus com 16. 38 anos, e o Senhor chamou para abrir uma igreja, para plantar a igreja. A igreja dele começou a ser plantada com crianças. Ele é solteiro e tem 53 filhos. Quem ouve falar assim, como? Como? Através de adoção. Crianças que eram jogadas no lixo, na privada, na cisterna, era tirada de lá e ele adotava as crianças. Então ele tem 53 filhos. Mais velhos têm acho que 15, 16 anos. Os mais velhos. Ele tem acho que 4 ou 5 faculdades agora, fez 4 ou 5 faculdades, está fazendo pós-doutorado no Mackenzie, e fala só 17 línguas, e é um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Agora você pode ficar pensando assim, será que Deus quer usar só ele? Não, você também. Só que você tem que sair dessa sua zona de conforto, descruzar os braços e botar para quebrar. Não ter por preciosa a sua vida, mas fazer a vontade do Senhor. É isso. E então ontem foi um dia muito abençoado pelo Senhor. E muitas outras coisas que... para você ter uma ideia, passando na rua e
mulher deu à luz e jogou a criança numa sacola na rua, ainda com um cordão umbilical, e ele passou, viu aquilo, foi embora. E lá na frente o senhor falou com ele: você não veio para plantar a igreja? Sim. Você está deixando um membro da sua igreja lá, jogado lá? Vai deixar o membro da sua igreja lá? Volta lá. Ele voltou lá e pegou o primeiro membro da igreja dele. E assim por diante. Então Deus quer nos levar a este nível profundo de coisas poderosas no Senhor. Deus quer nos conduzir. Quando nós lemos aquele trecho do Evangelho de João, que nós faríamos coisas maiores do que o Senhor Jesus, nós não tomamos isso como verdade no nosso espírito. E por isso muitas coisas não acontecem. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que Jesus nos chamou para fazer coisas maiores. Porque ele disse: vocês farão coisas maiores porque eu vou para o Pai e vou enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando vier, ele vai convencer o homem, o pecador, vai convencer do pecado, da justiça, do juízo, vai ensinar toda a verdade e vai falar coisas gloriosas que eu não posso falar agora, Jesus dizendo. E o Espírito Santo de Deus está aqui, amém, meus irmãos? Amém. E por isso nós precisamos crescer no Senhor, crescer em Deus. Precisamos cada dia mais ter mais do Senhor em nossas vidas, amém? Antes, quero ler aqui alguns versículos na palavra de Deus com os irmãos. Efésios capítulo 4, versículo de 11 a 15. Talvez uma palavra que eu já tenha ministrado aqui ou falado sobre o assunto, mas é muito importante para nossas vidas, amém? Efésios 4, de 11 a 15. Aleluia. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Diga: eu devo crescer, em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. Crescimento. A alegria de todos os pais é que seus filhos cresçam. É ver os filhos crescerem, não é isso? Sim ou não? Quem é pai, a alegria dos pais é ver os filhos crescerem. Quando os primeiros chegaram lá em casa, eu olhei assim e falei: meu Deus, quando é que vai crescer e sair da fralda, isso e aquilo? E quando é, meu Deus, que essas coisas vão acontecer? Passou-se tempo, mas aconteceu, eles cresceram. E a alegria é quando cresce. Minha netinha está lá agora, a mais nova, os pais dela estão tentando tirá-la da fralda, e está sendo uma alegria, né? Porque já tem 2 anos e está na hora. Então tem sido uma alegria. Está falando, né? Algum tempo atrás, uns 6 meses atrás, não era nem grego, sei lá o que ela falava, era um dialeto, não sei de onde, lá que ninguém entendia nada. Hoje já está um pouco mais inteligível o que ela está falando. E nós, como crentes, desejamos também que os nossos filhos cresçam, os filhos naturais cresçam. Como eu desejei que meus filhos crescessem em todos os sentidos da vida. Um crescimento emocional, físico, emocional e espiritual. Eu desejei que eles crescessem, e eles cresceram. Deram lá algumas dificuldades, mas enfim, cresceram. Cresceram. E vocês sabem que quando o crescimento não acontece, nós ficamos frustrados. A frustração, quando essa criança não desenvolve bem fisicamente, quando ela não desenvolve bem espiritualmente ou emocionalmente, nós ficamos frustrados. Porque nós investimos para que ela cresça. Nós investimos para que ela desenvolva. E quero dizer aos irmãos, com os nossos discípulos também não é diferente.
Com os nossos discípulos também não é diferente. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, versículo 19, ele diz assim: meus filhos, por quem de novo eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então o apóstolo Paulo tinha uma preocupação muito grande. Nós já estudamos aqui sobre Gálatas, e vocês sabem, viram que o problema que estava acontecendo lá. Eles tinham aceitado a graça, em suas vidas, mas infelizmente tinham voltado para a lei, regredido, não é? E infelizmente não estavam correspondendo. Vocês sabem aquelas pessoas que nós dizemos assim: fulano de tal atingiu uma certa idade e parece que agora virou criança de novo, não é assim? Já ouviu falar isso? Então, os crentes da Galácia estavam assim, havia atingido uma estatura espiritual, mas infelizmente porque voltaram para a lei, regrediram, e Paulo estava com essa preocupação com eles. Quero fazer uma pergunta aos irmãos. Suponha que eu compro um medidor de nível de crescimento e coloque ali na porta. O medidor de nível de crescimento espiritual, evidentemente, e coloque ali na porta. Que nível você acha que você está no Senhor? Que nível você acha? Qual nível seria o seu? 1, 2, 10, 20, 30? Tudo bem, não precisa responder não, só pense. Só pense, ok? Qual seria o seu nível? Alguém pode dizer, mas eu não consigo avaliar o meu nível. Eu não sei como fazer isso. Nós dizemos para os irmãos, vamos crescer em Deus, vamos avançar em Deus, avançar nas coisas de Deus, caminhar nas coisas do Senhor. Mas agora eu pergunto, como é que eu posso avaliar o crescimento dos irmãos? Como você pode avaliar seu crescimento? Que padrões definem esse crescimento? Deus tem um objetivo para nós crescermos. Deus tem um objetivo. Diga, Deus tem um objetivo para que eu cresça, para que eu amadureça. Então nós precisamos ter isto claro e definido dentro de nós, porque nós precisamos desfrutar da realidade deste crescimento. Mas, infelizmente, muitas pessoas não querem crescer. O texto que nós lemos aí fala-nos pelo menos duas coisas. O primeiro é o limite do crescimento. E o segundo, o objetivo do crescimento. Diga comigo, limite do crescimento e o objetivo do crescimento. Bom, comecemos de trás para frente. Comecemos pelo objetivo. Qual o objetivo desse crescimento que Deus quer fazer em nossas vidas? Está aí no versículo 13, se me falha a memória aí, da leitura que fizemos. Então, o objetivo desse crescimento é nos levar a alcançarmos a perfeita varonilidade de Cristo, ou seja, sermos exatamente iguais a Cristo. Porque Romanos 8, 29 diz que nós fomos predestinados para sermos igual a Cristo. Diga, eu fui predestinado para ser igual a Cristo. Muito bem, crescer igual a Cristo, mas para quê? Para quê? Qual o alvo? Então o limite, o alvo é sermos igual a Cristo, mas para que crescer igual a Cristo? Qual o propósito? O propósito é edificar a igreja. Digo, o propósito do meu crescimento é para a edificação da igreja. Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22 diz que nós estamos crescendo, Deus está trabalhando na nossa vida para que nós sejamos, para que formemos um edifício espiritual para a habitação de Deus. Deus está trabalhando nas nossas vidas para isso. Mas enfim,
Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: você não crescerá se você não quiser crescer, porque crescimento é uma decisão. Diga, crescimento é uma decisão. Entretanto, meus irmãos, muitos não querem crescer, porque crescer dói. Diga, crescer dói. Então, muitos preferem não crescer. Preferem não crescer. Vocês já viram aquele homem de 40 anos com atitudes de adolescente? Ele não quer crescer. Ele não quer assumir a realidade da vida dele. Não quer. E tem muita gente espiritualmente agindo dessa forma. E tem mais um problema. Muitos crentes criaram alguns conceitos e alguns mitos sobre o que é crescer, sobre como tornar-se maduro espiritualmente. O primeiro conceito, o primeiro mito sobre crescimento é que o crescimento espiritual, ele é automático. Alguns acham que crescer espiritualmente é automático. Alguns irmãos, porque tiveram algumas experiências com o Espírito Santo, acham que isso já é sinal de maturidade plena. Porque tiveram algumas experiências, e eu fico preocupado com isso muitas vezes. Fico preocupado. Muitos pais privam seus filhos de crescer, de amadurecer, porque não querem que eles não os deixem passar por situações difíceis para amadurecer. Muitos pais fazem isso. Conheço algumas pessoas assim que agem claramente dessa forma, não deixa o filho nem tropeçar. Corre na frente arrancando as pedras, tirando as pedras. Mas eu quero te dizer, se não tropeçar, eu já contei a minha experiência do meu dedinho, eu tinha um dedinho nesse pé aqui quando eu era criança, lá na Bahia, na casa de manhinha. Tinha um dedo assim, que aquele dedo, a pedra só enxergava ele. A pedra só enxergava ele. E tinha mais uma história, né? Lá naquele lugar a gente não se preocupava muito em andar vestido, não. Era nu até uma certa idade. Os irmãos têm uma ideia como a situação era complicada. E quando eu pensava que o pezinho ia ficar bom, lá vai uma topada. Mas o que tem isso a ver com crescimento? Que eu passei a tomar cuidado com aonde eu ando. Passei a tomar cuidado onde eu ando. Nós fazemos isso também muitas vezes com os nossos discípulos. Nós não queremos confrontar os nossos discípulos. Nós não queremos que eles sofram. Nós não queremos dizer a verdade para os nossos discípulos, para os irmãos. Veja bem, meus irmãos, mas falar a verdade em amor. Nós não queremos falar a verdade. Uma vez eu fui comprar um terno. Sabe aquele irmão que você está vendo que ele está com um problema sério e você não quer falar para ele, e você não quer ser o porta-voz da má notícia, ou da exortação, ou daquela palavra que ele precisa ouvir, né? Aquele irmão que você tem que falar com ele mesmo, mas você fala, mas se eu falar isso com ele, eu vou chatear o irmão, eu vou milindrar o irmão. Porque, infelizmente, hoje em dia está cheio de gente melindrosa, não é verdade? As pessoas não querem ouvir a realidade. Aí eu fui comprar um terno. Eu era novo convertido naquele tempo. Fui comprar um terno. E além de eu ser novo convertido, eu era carente de alguns enchimentos. Para não dizer que eu era magro. Então, se o terno dava no comprimento, a largura ficava assim. A calça, né? Se o paletó dava aqui no ombro, porque o meu problema é o ombro e os braços, se dava aqui, o terno, o negócio ficava aqui. Se dava aqui, o negócio ficava aqui. Era uma luta. Era uma luta comprar um terno.
E naquele tempo eu andava muito com terno, né? Depois é que eu desviei um pouco, né? Agora estou voltando. Estou voltando a... E fui numa loja ali na Celso Garcia, inexperiente no que diz respeito a comprar roupa. Aí o cidadão, eu vesti um terno lá, né? Deu certo, mais ou menos certo a calça, e tal, e ele pegou, me colocou na frente do espelho assim, e para olhar na parte de trás, porque atrás estava um negocinho desse tamanho, ele pegava e puxava assim para me mostrar, tá vendo? Tá certinho. Aí abotoava aqui na frente, quando era para ver na frente, ele puxava assim, ficava certinho. Quando eu cheguei em casa que eu fui comprar o terno, o paletó estava desse tamanho, a calça estava, sabe? É assim que nós fazemos muitas vezes com as pessoas. Ficamos, irmão, você está bem, irmão, você está bem na foto, irmão, aí, ó, tá vendo? Ó? Está dando tudo certinho, não falamos a verdade para ele. O camarada me empurrou o terno goela abaixo, ele me vendeu o terno, me enganando. Ele não podia ter me dito, realmente esse terno não serve para você, não tem jeito, e tudo mais. Então, olha, procura outro lugar para você comprar outro terno. Ele não podia ter falado isso para mim, mas acontece que ele queria vender o terno para mim. E é assim que nós fazemos muitas vezes com alguns irmãos, com algumas pessoas. E às vezes tem até aqueles que não querem ouvir alguma coisa, ao contrário daquilo que ele pensa. Ele não quer ouvir, Ele não quer ouvir, ele quer simplesmente andar do jeito que ele quer. E quando você fala alguma coisa, ele fica triste, ele fica emburrado e também não vem mais nessa igreja. Porque nessa igreja ninguém me ama. Porque nessa igreja ninguém gosta de mim. Né? Já vem o da barbicha ali, já falar um monte para mim. E eu não quero mais saber de ficar do cavanhaque ali e falar comigo. Eu não quero mais saber dessa igreja. Então tem pessoas que não suportam ouvir a realidade, então ela não vai crescer nunca. Não vai crescer. Conheci uma menina aqui, quando eu morava no Jardim Danfre, uma garota, adolescente, quer dizer, a vi praticamente quando nasceu, né? E a mãe alimentava praticamente a Danone. Ela era alimentada Danone, a criança não comia outra coisa a não ser Danone. Danone e alguma outra besteirinha lá. O que uma criança como essa vai aguentar na vida? Ainda mais mulher que depois vai casar e vai ter que gerar vida, vai ter que dar à luz filhos, vai ter condição de quê? Mas infelizmente a mãe fazia o que a filha queria e o pai também, sabe? Não havia confronto, Não, minha filha, você precisa comer legumes, você precisa comer coisa salgada, a vida não é só Danone, não. Aí tem filhos que o pai só dá arroz e ovo, esse menino é assim, só come arroz e ovo. Só como arroz e ovo. Isso aqui só como feijão, farinha e ovo. Não sei o que é isso. Se eu contrariar ele derruba a casa. Isso muitas vezes acontece na vida dos discípulos. Sabe, na vida dos membros da célula. Que não querem ouvir a realidade. E acham que crescimento é algo automático. Você sabe, vou dar aqui uma dica para você avaliar quando alguém está crescendo ou não. Você pode saber se alguém está crescendo ou não, se os comportamentos e desejos desta pessoa estão mudando. Se o seu comportamento e os seus desejos estão mudando, significa que ela está crescendo em Deus. Significa que ela está deixando algumas coisas do Egito para trás e está arrumando em direção a Canaã. Se ela ainda continua, se ela tem 40 anos, ainda tem uma atitude de 20, ou ele tem 40 anos e quer namorar com uma menina de 16, complicado. Se ele quiser ser pai, case. Se ele quiser ser pai, case. Mas não vai criar filho dos outros, não. Então, se mudou, essas são características de crescimento que essa pessoa vai demonstrar. Que ela mudou comportamentos e desejos. Quais são os seus desejos? Você ainda olha assim para
o funkão e ainda estremece por dentro? Você ainda, quando passa lá, você ainda fala, Jesus, segura, senão eu vou. Segura, Jesus. Como é que é? Ainda está assim, isso ainda te balança ainda? Balança a sua vida? Aleluia. Tem comportamentos na sua vida que não mudou ainda, que permanece o mesmo? Faz 5 anos, faz 2 anos que você está na igreja e não mudou esse negócio ainda, como é que é? Então significa que você precisa entrar no caminho da maturidade, do amadurecimento no Senhor. Aleluia. Eu não aguento ouvir essa música. Quando eu ouço essa música, quando eu ouço essa música, eu me lembro daquele tempo, como era bom, amarrado. Aleluia. Então, pessoas que estão assim, emocionalmente infantis. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, ele diz assim que quando ele era menino, ele pensava e desejava coisas de menino. Mas, um dia, ele decidiu ser homem, crescer. Então, seus desejos e seus valores mudaram. Ele desejou ser diferente. Ele quis ser diferente. Saiba que quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós nascemos de novo, nós somos todos meninos. Ok? Somos todos crianças espirituais. E Pedro diz que nós devemos desejar como crianças recém-nascidas o leite racional, não falsificado, para que através dele nos seja dado o crescimento. Amém? Por outro lado, em Hebreus capítulo 5, versículos 13 e 14, diz que nós não devemos permanecer tomando leite a vida inteira. Nós temos que ir para o alimento sólido. Porque o alimento sólido é para aqueles que têm a mente, o entendimento exercitado, para entender as coisas profundas de Deus, para decidir a partir da revelação de Deus na sua vida. Mas, infelizmente, muitos ainda querem continuar meninos. Mas precisamos avançar. Diga para o seu irmão, não continue como menino. Você precisa avançar. Amém. Aleluia. Porque o mundo está esperando pessoas maduras. O mundo quer pessoas maduras na fé. Vocês viram aí o noticiário aí que o pastor foi lá e matou o outro por causa da igreja? Foi assim mesmo? Foi assim mesmo, né? Pois é. Oxi. Pois é. Vocês acham que isto é o quê, gente? Pessoa que precisa ter uma experiência com Deus. Em primeiro lugar, uma experiência com Deus. Aleluia. E a pessoa, se eu fosse matar todo mundo que levou crente dessa igreja, tá complicado, viu, Deuca? Tinha pego no menos 500 anos de cadeia. Mas a igreja não é minha não, a igreja é do Senhor Jesus, amém? A igreja do Senhor Jesus, aleluia. A Bíblia chama aquelas pessoas, aqueles meninos espiritualmente maturos, aquelas crianças recém-nascidas, eu já falei aqui no grego, é nepioi, aquelas crianças que não sabem nem falar, que não sabem nem articular palavras. E esses nepióis, essas crianças que não sabem falar, que não sabem decidir, elas são facilmente agitadas, levadas por todo o vento. E tem muita gente na vida da igreja sendo levada por todo o vento. Passa um vento, ela corre atrás. Passa um outro vento para lá, leva ela para cá. E passa um vento, está sempre de vento. Vento, nunca no espírito. Sempre num vento qualquer. E está achando que é o vento do espírito. Porque o crente que é maduro, ele sabe discernir o vento do espírito. Ele sabe discernir quando o espírito está operando ou não. Tem algumas características aqui de quem é menino.
de quem é criança. Em primeiro lugar, crianças são inconstantes. Crianças são inconstantes. E tem muita gente na vida da igreja que ele é inconstante. Ele não sabe o que quer. Aleluia. Minha netinha, ela em casa, ela não sabia o que queria. Então ela falava assim, eu quero... Aí os meninos começavam, porque ela falava, eu tenho... Só para dizer que queria alguma coisa, mas na realidade ela não queria era nada. Então ela dizia, eu quero... Então tem crente que está assim, é inconstante, não sabe o que quer. Sabe que uma criança, ela muda rapidamente. Ela muda do choro para o riso, do riso para o choro, de uma hora para outra. Mas o menino estava agora aqui, mesmo brincando, aqui está chorando por quê? É assim a criança. Segundo lugar, crianças não possuem domínio próprio. Crianças não possuem domínio próprio. Essa característica de quem não amadureceu, de quem não cresceu. Ela não possui domínio próprio. São levadas por impulsos e emoções. Por isso que precisa estar sob a tutela de alguém mais velho. Por isso que não pode deixar criança, né, sozinho. Abandono de incapaz. E tem muita gente espiritualmente incapaz. Então não abandone seus discípulos, amém? Não deixe eles sozinhos, porque eles são incapazes. Eles precisam de cuidado, não deixe. Não deixe os discípulos sozinhos, porque senão eles vão fazer bobaginha. A criança, gente, é tão assim que, ao mesmo tempo que elas odeiam, elas amam, com uma facilidade muito grande. Passa do ódio para o amor, assim, de uma maneira tremenda. Será que isso não nos ensina alguma coisa, não, irmãos? Estou pulando alguns aqui, porque a hora corre, né? Na vida da criança, há uma predisposição a ser desencaminhada e enganada. A criança, ela é desencaminhada e enganada facilmente. Assim, muita gente que está na vida da igreja, que não procura crescer, não procura fazer os cursos, não procura se envolver na realidade da igreja local, ela é enganada. Passa um e diz, vamos para a minha igreja hoje? Vamos. Antigamente, não sei agora se ainda existe esse negócio de dar testemunho nas igrejas. Não sei se ainda existe esse negócio, né? Então, a pessoa tinha uma conversão assim violenta, tal, era um traficante, era isso que aquilo. Aí todo mundo ficava, vamos dar o testemunho da minha igreja? Vamos, lá ia o indivíduo dar o testemunho na igreja dele. Vamos dar o testemunho na minha igreja de lá, ia dar o testemunho na outra igreja. E nunca parava na igreja dele, no local onde ele congregava. E lá vinham os abençoados e as abençoadas profetar na vida do coitado. Não vou nem dizer nem profetizar, vou dizer profetar. É profetar não, porque Deus está te chamando para alguma obra, pode preparar a mala que você vai não sei para onde, estou vendo você voando, e ainda faz assim, estou vendo você voando, estou vendo você voando, e o coitado ele é nepiói, ele é criança, ele não sabe articular a palavra, simplesmente o que vai acontecer? Ele vai acreditar que tudo aquilo é realidade. É como eu falei para minha esposa, eu falei para alguém outro dia, não sei se foi para minha esposa, acho que foi para o Dilson que eu falei, que nesses 40 anos de fé, eu já ouvi muita coisa, só que eu assentei no meu coração assentei no meu coração algo. Eu não me abalo, se for de Deus, se cumprirá, se não for, para mim já foi na cela, né? Para mim, não quero nem saber, nada me abala, porque a minha confiança está no Senhor. Mas aí o cidadão, ele é nepiói, ele é criança, ele não sabe de nada. Cada um pega ele e leva para cá e leva para lá. Ao invés de ele se submeter à igreja onde ele está, no nosso caso está na célula, onde ele está lá ouvindo a palavra de Deus, está lá sendo cuidado, está lá sendo acompanhado, mas não, vamos assistir, vamos em tal lugar, lá você vai dar o seu testemunho. E aí o que vai acontecer? Essa criança vai pensar que é muita coisa. E aí Satanás gosta disso. Prepara uma, dá uma rasteira e a criança cai.
Vi muito disso nesses 40 anos de fé, irmãos. Muito disso, muito. Pessoas que tinham um futuro promissor no Senhor e dali a pouco foi colocado na ribalta e quando pensou que não, já era. Mas nós não podemos nos comportar como meninos. Diga, eu preciso crescer. Eu preciso crescer. Eu preciso amadurecer. Eu preciso amadurecer. Segundo ponto. Muitos pensam que crescimento espiritual é algo místico. Algo místico. A pessoa teve uma experiência mística muito profunda. Então ele começa a se achar. Teve uma experiência mística. O que seria uma experiência mística? Colossenses capítulo 2, versos 18 e 19. A carta que Paulo escreveu aos Colossenses é uma carta muito interessante, porque os crentes ali daquela região, eles estavam sofrendo alguns problemas de doutrinas erradas na vida da igreja. E alguns irmãos que se achavam, algumas pessoas que se achavam pessoas especiais porque tinham tido dessas experiências místicas, se achavam no direito de arbitrar, isto é, de decidir as coisas na vida dos irmãos. Então Paulo diz aí que ninguém deve ser árbitro na vida dos irmãos, sob pretexto algum, culto de anjos. Não, irmão, porque eu vi o anjo. Experiências místicas, irmãos, vai fazer 40 anos, nunca vi um anjo. Nem umzinho assim. Nunca vi um. E nem por isso estou triste e dizendo que Deus nunca me mostrou nada. O irmão que nós tivemos lá ontem, que esteve conosco, que nós tivemos com ele, ele teve experiências profundas de livramento de Deus, mas nunca viu um anjo. Pelo menos ele não disse lá que nunca viu um anjo. Então existem pessoas que se colocam na vida do outro para governar a vida do outro só porque teve alguma experiência mística ou acha que, né, é maduro através de experiências místicas. O versículo aí diz pessoas enfatuadas. Eu fui atrás de saber o significado de enfatuado. Alguém lê o versículo 18 aí, se não me engano? Colossenses 2,18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, detestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Veja bem, enfatuado significa cheio de si. Cheio de si, presunçoso, arrogante. Não, porque eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou superior a você. Porque eu tenho dom espiritual, eu sou superior a você. Sabe? E aquelas pessoas que dizem que tiveram experiências místicas e carregam muitos atrás deles. Irmãos, quando você começar a ver alguém que conta muita coisa, que viu isso, que viu aquilo, que viu não sei o quê, cuidado, irmão, cuidado. Muito cuidado. Porque são pessoas que estão sendo governadas por sua mente carnal. Carnal. Muito cuidado. Pessoa que... Aí você pensa, pô, essa pessoa é o poder, olha como ela é madura. Olha como ela é madura espiritualmente falando, como ela tem... Nada mais, às vezes de Bíblia é zero. Zero de Bíblia, só vive de visagens. Não é nem visões, visagens. É? Pois é. Na Bahia a gente chama de visagem. Que é ficar vendo muito fantasma, muita coisa. Não digo que Deus não mostre, Deus mostra sim, irmãos. Mas você precisa ter cuidado da pessoa querer se sobrepor a você, querer dominar a sua vida, porque ela viu isso, porque ela viu aquilo, porque ela viu aquilo outro. Não, isso não é sinal de maturidade, isso não é sinal de crescimento.
Sinal de crescimento é quando vocês olham, eu abri minha Bíblia em casa hoje e Deus falou comigo. Ah, mas você não viu nada? Não vi nada, mas o que Deus falou comigo na palavra foi tremendo. Foi poderoso o que Deus falou comigo. Então é isto. Então, crescimento espiritual não é algo místico. A pessoa acha que ela tem que ficar passiva. Não, irmãos. Deus vai me revelar, Deus vai me mostrar. Deus vai me mostrar. A pessoa vai ficar passiva, ela acha que ela não precisa cooperar no processo da transformação da alma. Escutei alguém, já falei isso aqui, escutei alguém dizer, não, se Deus quiser que eu largue disso, Ele vai tirar isso de mim. Se Deus quiser que eu pare com isso, que eu largue disso, Ele vai tirar isso de mim. Porque a pessoa não queria mover um dedo para mudar. Ela acha que ela não precisava cooperar com Deus, de ativar sua vontade, primeiramente renovar a mente com a palavra, transformar no processo de transformação da alma, ativar a sua vontade, decidir dizer não. Enquanto você não se decidir dizer não, o problema vai ficar aí. Então decida-se dizer não. Porque quando você decidir dizer não, aí Deus vai dizer, ela quer crescer, ele quer crescer. Eles querem mudar. Então, a partir do momento que disse não, Deus vai entrar no negócio junto com você. Amém? Crescimento espiritual não acontece instantaneamente. Eclesiastes diz que existe um tempo para todo propósito debaixo do céu, amém? Então as coisas não são instantâneas, não tem aquele comprimidinho chamado o quê, gente? Espiritual. Não existe o comprimidinho, hoje lá em casa eu almocei, rapaz, ficou um negócio meio bagunçado aqui no meu ventre aqui, no meu estômago, um negócio meio bagunçado aqui. Falei, Jesus, e agora? Se essa história continuar, vai ficar complicado. Aí eu fui lá, tomei um flagonetezinho assim e tal, acabou, beleza. Para aqui resolveu. Mas para a minha vida espiritual, para o meu crescimento, não resolve não. Não resolve não. Tem que ter processo. Amém? Alguns acham assim, não, eu vou no seminário de louvor, não sei da onde, e depois, aí acha que quando voltar lá do seminário de louvor, vai voltar dançando com os anjos. Vai voltar cantando o mistério da galáxia. Não, senhores. Porque eu participei de um seminário de casados, o meu casamento vai mudar. Só pelo fato de eu ter participado de um seminário de casados. Está errado participar de um seminário de casados, irmãos? Para casados? Mas se você não colocar em prática do processo, tudo aquilo que você aprendeu lá, não vai adiantar nada. Quem foi lá no seminário, lá de louvor, ouviu, e não colocar em prática, não adiantou nada. Mas eu vou fazer o seminário da corte. Faz o seminário da corte, depois sai passando rodo em tudo. Depois sai passando rastelo. Fez seminário da corte, mas não coloca a coisa em prática, né? Não adianta nada. Não adianta. Escuta bem, diga comigo. Crescimento sólido e constante é fruto de um processo. Amém? Todos os dias, se você estiver disposto a mudar, Deus vai falar uma palavra com você. E mediante aquela palavra que Deus fala naquele dia para você, você então deverá responder. Responder. Porque não adianta você sair daqui hoje e amanhã você ir lá no culto, na casa da irmã Zefa, ouvir uma outra palavra. Não adianta você sair daqui e ir na igreja não sei de onde para ouvir uma outra palavra, se você não colocou em prática nem essa que você ouviu aqui. Não adianta. Então tem uns crentes caça-palavra, né? Não, aqui não é aqueles
né, de fazer lá do coquetel. Os crentes caçam a palavra, que caça a palavra ali, caça a palavra acolá, caça a palavra acolá, só que nunca põe em prática. E depois fala, Deus não fala comigo, irmão, ora por mim aqui. Tira uma palavra para mim, irmão, Deus não fala comigo. Não fala o quê, gente? Você tem a Bíblia em casa e Deus não fala? Deus não está com dor de dente, Deus não está... Alguns dizem assim, eu já fiz os cursos do Trilho do Vencedor, inclusive fiz 2 vezes. Fiz os cursos do Trilho do Vencedor, fiz 2 vezes. Maturidade, sei de cor. Pode perguntar aí o que é disciplina espiritual. Pode perguntar, disciplina do Espírito. Pode perguntar aí o que é batalha espiritual. Pergunta que eu vou responder aqui, tá? Na ponta da língua. Na ponta da língua aqui. Tá, mas isso já se tornou prática na sua vida? Se tornou prática na sua vida? Não adianta, você pode fazer o curso 300 vezes. Se não for prática, você não vai amadurecer. Eu já fiz o curso de maturidade do Espírito, é tremendo, é glorioso, é maravilhoso. Tá, mas e aí? Só fazer o curso resolveu alguma coisa? Mas precisa fazer o curso. Fala para você, meu irmão, o curso vai começar, você precisa fazer. Aleluia. Vamos caminhar aqui. Às vezes você pode ter lido a Bíblia 70 vezes. 7. Já leu 1000 livros. Uma vez, estava passando por uma luta espiritual muito grande, lá em 1900 e bolinha ainda. No tempo dinossáurico. Idade da pedra ainda, né? Aquela coisa assim. Aí eu estava na livraria evangélica. Lá na 24 de maio, antigamente era o Point ali, né? Tem alguns conhecidos ali. E eu estava atravessando uma luta e eu fui lá. Aí eu comecei a olhar para aqueles livros. O Espírito Santo falou comigo assim, está vendo esses livros aí? Estou. Você já leu muitos, né? Vira para algum deles agora e pergunta se eles podem resolver o seu problema. Está errado ler livros, irmãos? Não está, você tem que ler. Eu incentivo você a ler, por favor, leia. Porque crente que não lê fica para trás. Principalmente a Bíblia. Leia a Bíblia. Então o que eu precisava fazer? Não só encher a cabeça de conhecimento, mas acima de tudo ter revelação e prática. Porque todo conhecimento exige uma prática. Todo ensino exige uma prática. Se você estudou, fez os cursos, fez até seminário, né? Mas está aí, pão meio virado aí e tal. Mas enfim. Porque aí nós vamos cair no que está escrito no capítulo 7 de Mateus, versículos 24 a 27. Que Jesus disse assim, olha, sabe quem que eu vou comparar o homem prudente? Aquele que ouviu as minhas palavras e praticou. Esse que é prudente, esse que é sábio, é que ouve as minhas palavras e pratica. Esse é maduro. Esse tem estrutura, porque ele ouve e pratica. Não é somente aquele que vive só de salgadinho e sanduíches espirituais. Todo dia ele quer uma novidade. Não, hoje eu quero coxinha, vou ali, a outra igreja. Hoje eu quero hambúrguer, vou na outra igreja. Hoje eu quero quibe, hoje eu quero esfirra, eu vou na outra igreja. Hoje eu quero, como é que chama aquele prato árabe lá? Como é que chama? Beirute. Hoje eu quero Beirute. Hoje eu quero um arrozinho com feijão, vou na Betânia. Só que ele não sabe que tem mocotó por cozido junto no feijão, entendeu? Ele não sabe que tem mocotó cozido junto no feijão. Aleluia.
Tiago também diz, no capítulo 1, versículo de 22 a 25, ele diz também que nós não podemos ser ouvintes esquecidos, mas sim nós temos que ser praticantes da palavra, e não ouvintes esquecidos. Praticantes, diga, eu tenho que ser praticante da palavra. Aqueles crentes que sabem muito, leem tudo, ele é cheio de argumento, cheio de filosofia, cheio de como é que diz mesmo? De argumentos, e por aí vai. Ninguém toca na vida dele, ninguém fala, porque ele conhece tudo. Tudo que você fala, ele tem uma resposta. Tudo que você fala, ele retruca. Tudo que você fala, ele tem alguma coisa para dizer. Mas não mais, não mais, não mais. Tudo é não mais. Você fala, mas irmão, o seu sapato, não mais. O meu sapato, sabe? Aí constrói uma dialética, né? Uma lógica aristotélica em cima do negócio. Vem com a lógica aristotélica para tentar justificar o injustificável. Quando você lê a Bíblia, ou qualquer outro livro resultante de meditações de homem de Deus sobre a Bíblia, eu quero dizer uma coisa, isso tem que desembocar numa mudança. Se eu leio a Bíblia, isso não desembocou numa mudança. Outro dia, essa semana aqui, eu estava lendo, eu estou tentando, aqui orando para ler a Bíblia toda durante esse ano, e estava lendo lá Levítico, e de uma hora que o Senhor falou assim, olha, vocês vão fazer isso porque eu sou santo. Vocês vão fazer isso assim porque eu sou santo. Vocês vão fazer isso assim porque eu sou santo. Eu falei, oh meu Deus. Aí o Espírito Santo começou a me constranger e me mostrar, está vendo? A santidade de Deus não mudou. Deus continua santo. Ainda naqueles sacrifícios, naquelas coisas, Deus é santo. E o Deus do Velho Testamento é o mesmo do Novo, ele é santo. Porque Pedro diz assim, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então Deus não mudou na sua santidade, ele continua santo, viu? Porque muitas pessoas acham que graça é bilhete para pecar. Tô graça aqui, vai lá, faz o que você quiser, fornica, peca, você tem esse bilhetinho aqui chamado graça. Quando alguém vê, você fala, não encosta que eu tenho um bilhetinho chamado graça, hein? Tem um bilhetinho chamado graça. Significa que Deus me ama, ele me entende. Ele me entende, sabe das minhas necessidades físicas, emocionais e pessoais. Ele sabe que eu não posso viver sem isto. Ele sabe. Ele sabe, ele me entende. Eu estou firmado na sua graça, no seu amor perdoador. Mas eu quero te dizer para vocês que graça é muito mais do que isso. Graça é o poder para você vencer aquilo que você não consegue vencer com suas próprias forças. Isso é graça. Não é licença para fazer aquilo que não deve. Não é licença para pecar. É poder para você vencer. Diga, graça é o poder para eu vencer o que eu não tenho forças para vencer. Amém? Aleluia. Alguns acham até, irmãos, que ele é maduro espiritualmente, e crescimento espiritual. A pessoa que é madura é aquela que é reservada e não se envolve com ninguém na igreja. Ele não se envolve com ninguém, não tem relacionamento com ninguém. Não, mano, não vou relacionar. Mano. Os crentes são tudo falso. Toda camada de falso nessa igreja. Tudo falso. Tudo falso. Está vendo a cara dela lá? A cara dela como ela é falsa. A cara dele como ele é falso. Você não conhece não, viu? Como ele é falso. Então, eu fico na minha. Não deixo Jesus, mas também... Todo mundo falso nessa igreja. É?
Então você está no lugar errado. Pois é, você está no lugar errado. Porque se todo mundo é falso, só você é santo, está complicado. Está complicada a história. Então não me misturo com ninguém, irmão. Acabou o culto, eu pego meus filhos, minhas crianças, meus cachorros e vou tudo embora. Porque eu não quero conversa com ninguém. Aleluia. Não quero relacionamento. Quer que eu diga uma coisa para você? Sem relacionamento não tem como amadurecer. Porque quem não quer se relacionar é porque não quer ser conhecido. Porque quando você se relaciona, você é exposto. As pessoas conhecem seus pontos fracos. Mas tem aqueles que não querem. Eles querem, né, se resguardar atrás de uma vestimenta, né, de santidade, ou de um palavreado, de uma verborragia. E simplesmente eles não querem se relacionar. Isso indica que são pessoas difíceis. Você quer crescer? Você quer crescer? Você como líder de célula, você quer crescer? Amém. Então Deus vai pôr gente ruim na tua célula, tá bom? Deus vai pôr gente bem ruim na tua célula. Bem ruim. Sabe para quê? Para você orar. Você depender de Deus. Você saber que tu não é nada. Que Deus é que faz a obra. Vai usar você, lógico, mas depois vai dar uma ensaboada em você primeiro. Vai fazer um trato primeiro. E depois as coisas vão se firmar. Aleluia. Para amadurecer, então, nós temos que tratar um tipo de pessoas assim. Pessoas que são... Eu tenho um livro lá em casa, o título dele é assim: Como tratar com gente ácida. Ácida. Você sabe que está cheio de gente ácida por aí, né? Você tocar nele, o dedo some. De tão ácida que é. Você não pode falar nada com ela, que é uma acidez total. Lá em Caruaru fala que a pessoa está abespinhada. Se abespinhou. Fulano se abespinhou. Então você quer amadurecer, você tem que tratar com gente ruim. Eu sou ruim, Deus vai pôr outro pior junto com você. Vai pôr outro piorzinho junto com você. Outro igualzinho você. Porque aquilo que você criticar nele é porque você é igualzinho. Você é igualzinho. Igualzinho. Aquilo que você falar mal do outro significa que você é igual. Você está projetando nele aquilo que você é. E por isso que muita gente não quer se relacionar, porque não quer ser descoberto. Então fica com aquela panca de espiritual, mas na realidade é carne pura. Porque na hora que descobre a realidade, todo mundo fica escandalizado. Começa a se relacionar. Aleluia. Os monges que estão lá na clausura, né? Os monges, as monjas, estão na clausura, né? Todos louvam as monjas enclausuradas aqui. Acho que tem um convento aqui na BR-116, aqui no Rio de Janeiro. As monjas enclausuradas, parece muita espiritualidade, né? Elas são espirituais, ficam só orando, só orando. Será que é espiritualidade mesmo? Põe aqui no mundão aqui fora para ver se aguenta uma semana. Põe no mundão aqui para ver se aguenta uma semana de... né? Pois é. Inclusive, na época que João Paulo, acho que foi João Paulo II que veio, acho que pela segunda vez aqui no Brasil, e uma dessas ganhou a liberdade, né, para vir, e ela até deu uma sambada, uma dançada, porque uns pulos, né? Porque lá talvez não podia fazer esse tipo de coisa. Então, irmãos, nós precisamos amadurecer, porque 2016 está começando. E nós precisamos frutificar porque queremos atingir 150 membros até 31 de dezembro. Amém. E você tratando com gente que a vida inteira você tem que ficar trocando fralda é complicado. Igual a minha neta lá, 2 anos, já estão apavorados, meu filho lá, minha nora, para tirar as fraldas da menina, porque o custo é alto de fralda.
vamos tirar a fralda, vamos começar a ir para o banheiro sozinho, começar a ir ao banheiro sozinho, começar a comer sozinha, e assim por diante, porque nós precisamos frutificar, nós vamos crescer no Senhor, precisamos crescer em Deus, para que o Senhor faça a sua grande obra em nossas vidas. Então nós precisamos amadurecer. Poderíamos falar aqui nessa noite sobre fatores de amadurecimento, né? O que nos conduz ao amadurecimento. Falamos aqui sobre processo. Né? Você tem lido a palavra de Deus regularmente? Ler, meditar na palavra de Deus, orar. Qual é o seu tempo que você tem investido em oração? Né? Os relacionamentos, você tem se relacionado na questão da vida da igreja, tem se relacionado com pessoas que não são crentes, que não conhecem o Senhor, para trazê-las para o Senhor, porque antes de nós pregarmos o Evangelho, nós precisamos mostrar o Evangelho nas nossas vidas, temos que mostrar com o nosso estilo de vida o Evangelho, mas se de repente você diz que é crente, alguém que não é, aproxima de você e passa um vento e ela leva você para onde ela quer, para onde essa pessoa quer, então você não está maduro, não está pronto. Não, veio a minha amiga, eu fui com a minha amiga, eu fui com o meu amigo. Não, seu amigo principal é Jesus. Você tem que trazer as pessoas para o Senhor, amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia.